Nós dando continuidade então ao nosso evento do 10º Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, dando continuidade e partindo para a nova etapa do nosso encontro, nós vamos chamar o Adilson. O nome dele é Adilson José de Assis. Por favor, Adilson. Tudo bem? Por favor, ele será o coordenador deste momento, tá? Então você tem a responsabilidade de chamar o tempo, né? A ter a infelicidade de ter que aportar aquelas plaquinhas 5 minutos, 10 minutos e assim por diante. O famoso chato. O famoso chato, né? Então, nós vamos agora, eu vou passar o microfone para o Adilson, para ele apresentar justamente o Tiago, que eu já convido para participar da mesa e você apresentá-lo. O microfone está aí. Então, na sequência, nós teremos o Tiago de Lima Castro, que irá abordar o tema José Herculano Pires e o debate filosófico paulistano de seu tempo. O Tiago é professor do Conservatório Musical de São Caetano do Sul. Ele é graduado em Filosofia pela Universidade Metodista de São Paulo. Escreveu artigos para o jornal Correio Fraterno. É também expositor do IEF, é membro do grupo teatral Mensageiros da Luz e é trabalhador do grupo espírita Seara das Fraternidades. Antes de iniciar, essa é uma pesquisa que, na verdade, eu comecei há um bom tempo. Qual foi a motivação? Lia muitos livros de Herculano Pires, comecei a ter um contato maior com a filosofia. E a questão que se colocou é a seguinte: Herculano Pires foi formado em filosofia na USP, numa de suas primeiras turmas, membro do Instituto Brasileiro de Filosofia. Deu aula também de filosofia na universidade. Como que alguém com todo esse contato com a filosofia e que, além disso, escreveu, ao final da sua formação em filosofia, o livro Ser e a Serenidade, propondo um diálogo entre existencialismo e espiritismo, que é, ainda hoje, à primeira vista, é algo que assusta um pouco, essa coragem que ele teve de fazer esse diálogo naquele momento. Será que a obra dele teve reverberação no meio acadêmico? Será que ele se tornou alguém conhecido do meio espírita somente, ou a obra dele teve reverberações na filosofia do nosso país, na filosofia do Brasil, principalmente dentro dessa temática, pesquisa espírita, passado, presente e futuro? Iniciando, sempre quando a gente fala em vai estudar filosofia, é muito comum, se você tem o filósofo, tem os comentadores daquele filósofo. O que é um comentador? É um especialista que vai pegar e estudar de maneira profunda aquela obra, facilitando a leitura. Por quê? Enquanto o filósofo escreve, ele está dialogando com o seu tempo, com questões que ocorrem no seu tempo, mas quando a gente vai ler posteriormente, certas questões de época, às vezes acabam ficando um pouco confusas. Então, o comentador tem essa função, analisar, sintetizar as propostas daquele filósofo para facilitar a sua compreensão e um estudo mais aprofundado. No meio espírita temos o Humberto Mariotti, filósofo argentino, que dialogou muito também intelectualmente com Herculano Pires, que escreveu esse livro que está publicado em Herculano Pires, filósofo e poeta. A parte filósofa é do Humberto Mariotti, que ele faz uma análise extremamente interessante do pensamento de Herculano Pires, vale a pena ler. O professor Manuel Pérez São Marcos, quando iniciou os cursos de filosofia, propondo estudo de filosofia dentro da Casa Espírita que ele fez na Federação de São Paulo, ele também escreveu um livro, Filosofia Espírita e seus temas, apresenta algumas ideias do Herculano, mas o foco dele é um pouquinho diferente, ele faz uma leitura mais criativa. Vale a pena conhecer. Agora, estas duas obras são verdadeiros achados. Por quê?
O livro A Filosofia Contemporânea de São Paulo, do Luiz Washington Vita, foi publicado em 1969. Qual que é o foco dessa obra? Ele queria catalogar o que os filósofos paulistanos, o que os nomes que ele considerava mais proeminentes, ou com uma discussão mais ousada, estavam produzindo. E fez uma coletânea, falando um pouquinho desses filósofos, colocando trechos dele. Falar em um filósofo brasileiro é difícil. A grande questão que ele se propõe a analisar é o seguinte: ele não vai buscar originalidade nos autores. Ele vai buscar o seguinte: o que os autores paulistanos estão discutindo, catalogando eles em algumas categorias. E a gente abre o livro, tem a categoria de espiritismo, e entre eles, quem está presente? Fulano Pires. Ele era espírita? Não. Mas ele até fala que tinha outros nomes que ele poderia colocar, mas ele retira. Um dos escolhidos foi escolher Fulano Pires, quer dizer, a obra teve reverberação. Na época, Luiz Washington Vita chegou inclusive a resenhar por ser essa identidade que causou um estrondo dentro do Instituto Brasileiro de Filosofia, que publicava uma revista com artigos de filosofia. Hoje não tem uma importância histórica tão grande no momento atual. O Instituto me parece que ainda existe, porque houve a fundação da USP, que criou suas próprias revistas acadêmicas, mas naquele momento, em São Paulo, era grande foco de produção de filosofia. Posteriormente, essa obra do Jorge Jaime, mais recente, História da Filosofia no Brasil, onde ele busca, também seguindo a seguinte metodologia: não estou buscando originalidade. Qual o problema que aquele pensador brasileiro está discutindo? Ele se propõe a fazer o seguinte: eu não estou tanto interessado em saber esse filósofo é original, o quanto que ele está lendo bem outros filósofos, mas qual que é as principais problemáticas filosóficas discutidas ao longo da história do Brasil. Para fazer isso, ele tem que selecionar autores. E um dos autores escolhidos foi o Herculano Pires, que ele inclusive diz que o Espiritismo já tem seu filósofo. E esse filósofo é claramente José Herculano Pires. Também é espírita? Não. Inclusive, posteriormente, quem quiser conversar até sobre o tema, eu até trouxe os 2 livros aqui. A partir daí, eu comecei a perceber o seguinte: muitos dos temas que o Herculano Pires discute em suas obras eram temas discutidos, eram temas presentes nessa coletânea. E essa é a base do que eu vou apresentar hoje. Primeiramente, é importante a gente discutir a metodologia filosófica do Herculano Pires. Isso é importante quando a gente vai lidar com um filósofo, como ele pensa a filosofia, como ele trabalha a filosofia. Isso facilita muito a compreensão da sua obra e uma análise crítica. O Herculano diz no seu livro Introdução à Filosofia Espírita: hoje os filósofos compreendem que as escolas servem como pontos de observação, como posições estratégicas, não como trincheiras definitivas no campo de batalha do conhecimento. Não mais se formulam grandes sistemas. A época dos sistemas passou. A sistemática foi substituída pela problemática. Importam os problemas, não as explicações conclusivas. Quer dizer, o Herculano vai se pautar ao produzir filosofia, ao pesquisar filosofia, em discutir o problema e não o sistema filósofo. Uma outra metodologia filosófica possível seria pegar o sistema de um filósofo e tentar dizer: bom, então o ponto a argumentação desse filósofo quebra, há um problema aqui e ali. Essa é uma forma de trabalho. A forma que o Herculano está se propondo, que está muito relacionado à produção de filosofia no Brasil nos anos 60, é através dos problemas. Bom, tem um problema filosófico X. Mais do que o quanto esse sistema é tão bem edificado racionalmente, o quanto essa teoria é capaz de explicar o problema. Esse é o foco. Esse é o foco de trabalho que o Herculano vai traçar. É interessante, quando a gente vê o livro dos Espíritos, a conclusão, ao texto, a sua força do Espiritismo está na sua filosofia, no apelo que faz a razão ao bom senso. Kardec, mais para frente, diz: essa filosofia me explica o que nenhuma outra havia explicado. Nela encontro, com simples raciocínio, uma demonstração racional dos problemas que se interessam no mais alto grau ao meu futuro.
Por que eu coloquei esse trecho? Porque a filosofia francesa também tem essa característica. O filósofo francês não vai tentar, digamos assim, quebrar a argumentação de um outro filósofo. A tendência francesa é apresentar a sua ideia e que o leitor raciocina, diferente de uma tradição alemã, por exemplo. Então, há esses dois eixos. Herculano vai dialogar com a filosofia do seu tema através do problema filosófico colocado, voltando a Kardec. De uma certa forma ele acha um esteio em Kardec para realizar esse procedimento metodológico, buscando em Kardec aquilo que a obra de kardeciana propõe, mas sintetizando também com o pensamento do seu tempo. Afinal, o Espiritismo, dentro do seu aspecto progressista, o Espiritismo tem que dialogar com a cultura do seu tempo. Mas para dialogar com a cultura do seu tempo, eu tenho que fazer esse retorno à base. Em filosofia, eu não posso falar em platonismo sem falar em Platão. Como eu vou falar no Espiritismo sem fazer esse retorno a Kardec? Mas, ao tratar da problemática, ele vai sempre propor uma síntese. Em que sentido? O contexto filosófico para o qual Kardec escreve é o livro dos Espíritos, enquanto o livro filosófico é voltado ao tempo e ao momento histórico preciso da filosofia francesa do século XIX. O momento em que nós estamos é outro. Para isso, eu preciso voltar, mas dialogando com o conhecimento de agora. E, dentro da visão do Herculano Pires, e como ele vai tentar demonstrar, as soluções propostas por Kardec são válidas para nós hoje mesmo, com a mudança do pensamento filosófico, de certas metodologias. Bom, Humberto Mariotti, inclusive, chama Herculano de um kardeciólogo. Ele cria esse termo para explicar esse processo, quer dizer, ele vai ler Kardec e mostrar a pungência da filosofia espírita na sua capacidade de dialogar com a problemática da nossa época. Tudo bem? E mesmo em Kardec, se a gente for na pergunta 628 do Livro dos Espíritos, há um incentivo ao estudo da moral em outras tradições. Não há, entretanto, para o homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar. Todos encerram os germes das grandes verdades. Então vejamos, até esse esteio de tratar com a problemática e buscar dialogar, está em Kardec já, também ele se pauta ali na obra kardeciana. Bom, tratando do diálogo, olha que interessante, falando sobre contestação dos receitas. Olha essa frase que consta na obra: não são as doutrinas e nem os métodos que imprimem o selo do século XX ao pensamento de hoje, são antes os problemas. Vê como Herculano está exatamente dialogando com autores daquele momento da produção filosófica paulistana. O Washington Witt vai dividir a produção paulistana em alguns eixos: culturalismo, espiritismo. Gente, colocar o espiritismo junto com culturalismo, existencialismo, neomarxismo, neopositivismo, neotomismo e vitalismo nos anos 60 é algo de um autor não espírita, e ele até escreve sobre Herculano com um certo contragosto, digamos. Se você lê, você percebe um certo contragosto. Bom, ele está tentando algo original, tem que citar, mas eu acho esquisito isso, de uma certa maneira, é isso que se impede. E apesar que ele fala de alguns outros autores que, pessoalmente, eu não conheço, que precisam de mais pesquisa, que ele coloca sob o nome espiritismo. Eu não sei se realmente podem ser espíritas ou não, mas isso é para pesquisas posteriores. Bom, vamos tentar adentrar agora a questão das obras. Bom, culturalismo, o Vita vai classificar como um processo autônomo de criação especificamente humana, na qual os valores adquirem significação. Esse é o contexto de cultura. Então, o culturalismo vai ter como eixo de reflexão filosófica a cultura humana. Herculano Pires dialogou com essa problemática de como que a cultura humana se desenvolve. A cultura humana progride ou não progride? O que elementos contribuem? Ele dialogou com isso? Dialogou. Num livrinho, num pequeno, gigante livro chamado Espírito Tempo.
Não é tão pequeno em número de páginas, mas a quantidade de raciocínios que você vai se desdobrar, onde a partir das teses de Ernesto Bozano, da origem da religião nos fenômenos mediúnicos, ele vai desenvolvendo um histórico, antropológico e cultural do ser humano, pautando nesse elemento. Ele vai passar por diversas áreas do conhecimento. O que é interessante, quando ele chega nessa problemática, há uma grande questão para analisar a cultura, a antropologia e a própria história, que é o seguinte: qual o móvel da história? É a matéria, ou seja, são as relações materiais de produção que geram um percurso histórico, ou seja, eu tenho relações materiais de formas de trabalho, formas de produção, e crio discursos para dizer que elas são válidas, ou então são as ideias que ao longo da história vão fazendo esse movimento. O Herculano Pires vai propor, cada uma está bem uma face da realidade. Para termos uma visão orgânica da realidade, como o Herculano se refere, eu tenho que pensar em espírito e matéria. Ele dialoga com o livro dos Espíritos, que vai dizer que a gente, espírito e matéria, enquanto princípios constitutivos da realidade, são elementos diferentes, mas só podem ser separados pelo pensamento, porque na realidade existencial, espírito e matéria está sempre presente. E o Herculano, dessa forma, vai sintetizar uma proposta de história que busca unir esses dois elementos. É algo arrojado, algo que está implícito numa concepção espírita de ser humano como ser reencarnante, mas desenvolvê-la no processo de desenvolver esse pensamento, aplicando no desenvolvimento cultural humano, é um trabalho intenso e intenso. Posteriormente, ao mesmo tempo, tem os filósofos existencialistas. Eu não estou citando os pensadores de São Paulo daquele momento, estou indo pela metodologia do Vita, estou citando a problemática. O problema do existencialismo é pensar a existência humana, refletir a partir do fato de que o homem nasce e se insere no mundo. Essa é a problemática existencialista. O que Herculano Pires faz? Ele sintetiza também o pensamento existencialismo com o espiritismo. O existencialismo, que é característico do pensamento de Sartre, vai dizer o seguinte: existência precede a essência, ou seja, eu nasço no mundo, eu apareço no mundo porque não existe Deus, não existe nada depois da morte, e tudo que eu faço aqui, tudo aquilo que sou, é responsabilidade minha pelas minhas escolhas e nada mais. A vida não tem sentido porque não existe Deus, morreu, acabou. A vida, o único sentido que tem na vida é o que você faz aqui. E tudo que você fizer, você é responsável por toda a humanidade, porque cada ação sua reverbera no mundo como um todo. Um peso muito grande. No existencialismo, ele tem uma característica de que não posso refletir a partir de elementos metafísicos. O que Herculano faz? Vai buscar sintetizar esse pensamento do existencialista do Sartre, de outros filósofos, com o espiritismo, através do conceito de interexistência. Ele abordou isso em obras como Ser a Serenidade, Introdução à Filosofia Espírita, O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, A Concepção Existencial de Deus, a obra mais ousada do Herculano Pires, O Curso Dinâmico do Espiritismo, quer dizer, sintetizando aquela discussão sobre a existência característica dos anos 60 na filosofia. Bom, outro aspecto estava muito em voga, neomarxismo. Por que se falava em neomarxismo? Porque falar em marxismo nos anos 60, em plena ditadura militar, é completamente perigoso. Então, eles cunhou o termo na época neomarxismo para dizer que não estava falando de leninismo. O Herculano dialoga com essas questões, sim, no livro Espírito do Tempo, afinal Marx, que vai defender que a história é movida pelas relações de trabalho, de produção, e no próprio livro O Reino, porque o que o Marx questiona, basicamente, ele tensiona o seguinte: o que modifica o mundo não são as ideias, mas são as ações. As ideias, os pensamentos são sempre de discursos para corroborar uma ação, para legitimar, só isso. Então, não tem como não ser provocado por essa questão. É o pensamento que gera ou são as ações? Esse diálogo é importante. Estou sendo bem sintético para... Neopositivismo, que são as discussões sobre a ciência. Esse é o comentário do Jorge Jaime,
Realmente o Espiritismo precisava de um arauto que colocasse em seus devidos lugares quando o aparecimento da parapsicologia poderia abalar seus alicerces. José Herculano Pires foi essa voz esclarecedora, dando uma orientação doutrinária e filosófica aos seguidores de Allan Kardec, preocupado em esclarecer pontos mais controvertidos do assunto. Porque, na época, o positivismo é a ideia de que o conhecimento tem que ter fundamentação científica. Então, Herculano vai articular uma teoria do conhecimento espírita, porque a relação entre filosofia e ciência no Espiritismo é uma relação complexa. Não tão complexa, é difícil compará-la. Tem muitos filósofos que usam dados científicos para refletir, mas tentar unir uma metodologia científica com uma metodologia filosófica, que é o projeto do Allan Kardec, é algo ainda tanto quanto avançado para a nossa época, ainda é uma problemática. O Herculano, em diversas obras, ele vai desenvolver essas questões, inclusive na sua introdução ao Livro dos Espíritos, introdução à filosofia espírita, a ciência espírita, o espírito do tempo. Outras questões, por exemplo, que ele atacou é o problema do cientificismo. O cientificismo é a ideia que eu pego um fato científico e extrapolo ele para aquilo que aquele fato científico não diz. Uma prática, infelizmente, muito comum. E ele escreveu ao Pedro Joio, falando de diálogo com Hernani Guimarães Andrade, na sua obra inicial, que ele propõe um modelo atômico do espírito. Não, uma coisa, vale a pena a leitura. Tem a questão que algumas pessoas se questionam sobre por que Herculano utilizava a ideia de matéria escura para falar do perispírito. Lendo, a Isabel comentou nos programas de rádio, de colocar algumas perguntas, onde ali alguém perguntou para ele, na rádio, ele comentou que a descoberta da matéria escura e da antimatéria era uma porta, era uma abertura para ensejar uma pesquisa que pode resultar no conhecimento do fluido espiritual, da matéria enquanto fluido. Então, por isso ele propõe essa relação com o perispírito, porque o perispírito é feito de matéria fluídica. Então é nesse sentido que ele usa o termo. E, na época, temos o neotonismo. Relógio. Numa época em que não se pode falar em metafísica, como filosoficamente tratar o cristianismo? Que o cristianismo depende da existência de Deus. Numa época filosófica que não se pode falar metafísica, como ter uma filosofia cristã? Isso era um problema nos anos 60? É um problema ainda hoje? Também. Então, e ele avalia o problema, o economismo não vai discutir a obra de Tomás de Aquino, mas ele vai entrar nessa problemática do cristianismo no nosso momento filosófico, em diversas obras, e por metodologias diferentes. No Espírito Tempo, ele vai usar elementos de antropologia para discutir o cristianismo. Em revisão do cristianismo, vamos fazer uma certa genealogia do cristianismo, quer dizer, genealogia é o buscar a origem do conceito e como esse conceito vai aparecendo na história. Não é método genealógico, não é uma pesquisa histórica de fatos, mas é sobre as transformações do conceito durante o percurso histórico. Agonia das religiões, ele faz uma crítica histórica, e na concepção existencial de Deus, ele busca falar da existência de Deus através da fenomenologia. Por isso que eu digo que essa é uma obra extremamente radical e ousada. E ele sempre trabalhou a ideia da religião como parte extrínseca do processo histórico. Inclusive, o Jorge Jaime e o Luiz Washington Vita comentam isso. O vitalismo o termo vitalismo, aos anos 60, estava sendo usado no seguinte sentido, postulando ao mesmo tempo uma força vital, um princípio da vida, redutiva às forças da matéria inerte. Quer dizer, não posso pensar só em matéria, ter que pensar em outro princípio. Não implica em falar em Deus. Essa é a questão do vitalismo nos anos 60. Um exemplo que ele cita é uma forma que era muito lido o Bergson naquele momento. E é claro, essa ideia de um princípio vital, algo além da matéria, é parte do espiritismo. Mas há o problema da relação corpo-espírito, por exemplo, está implicado ali, que é outra obra em que ele trabalhou. Bom, a conclusão, desculpem a velocidade, se eu não fui muito claro em alguns aspectos, espero que o texto esteja mais compreensível, do que eu tenho falado, mas a grande questão é o seguinte: o que Herculano Pires fez para a filosofia?
pegar os problemas da sua época e colocar em discussão com o Espiritismo, sem abandonar as próprias conquistas da sua época. Para falarmos em pesquisas, a pesquisa científica tem sua metodologia, a pesquisa filosófica tem uma outra metodologia. Não adianta a gente, é importantíssimo termos pesquisas científicas sobre o Espiritismo, mas não é porque, mesmo que nós provemos, o Espírito existe, o fenômeno mediúnico existe, que necessariamente toda a filosofia espírita aí necessita ser aceita. É necessário também um trabalho de pesquisa com metodologia filosófica. Existem caminhos? Existem. A especificidade do Herculano é de ter chegado a ser discutido por filósofos não espíritas. Então, por que não nos debruçarmos sobre a sua obra, não somente para ler o que ele escreveu, o que ele propõe, mas para entender essa metodologia e, quem sabe, também dar continuidade a ela, através de uma análise e tudo mais, e buscar os caminhos a serem explorados. Mas sempre esse percurso, retornar à base, porque para falar em filosofia eu tenho que ter clareza do autor, base daquele pensamento filosófico. O Espiritismo não dá para ficar sem Kardec, mas aproveitando e discutindo com o pensamento moderno e contemporâneo. Obrigado, Tiago. Então, nós passamos imediatamente às perguntas e intervenções. Estejam à vontade, por favor. Existe alguém que tenha dado seguimento a esse pensamento filosófico sobre a doutrina nos dias de hoje? Olha, tem pessoas no mundo espírita, que são da área de filosofia, né, que têm feito pesquisas com alguma reverberação nesse sentido de chegar fora do meio espírita, que eu conheço, pode ser uma limitação minha, inclusive, tem a Ciro Sayeg, aqui em São Paulo, que fez algumas teses acadêmicas sobre Bergson, citando Kardec, com base que é um pouco complicado fazer. Não é tão fácil. Ela tem um livro dela, Ser para Conhecer, que faz uma análise extremamente interessante do processo do conhecimento espírita. Tem um outro autor, um livro, eu ainda não li o livro, chama Humberto Coelho Schubert. Eu sei que ele é professor de filosofia de Juiz de Fora, se não me engano, na Universidade de Juiz de Fora, que ele tem um livro chamado Genealogia do Espírito, mas eu ainda não pode estudar. Mas assim, que teve impacto que o Herculano teve em sua época, ainda a gente não teve. No meio, fora do meio espírita, ainda a gente está precisando trabalhar mais para isso. E só uma última, e essa é mais complicada. É até difícil de formular do jeito que eu gostaria de dizer, mas é assim, você acha que falta alguma coisa a mais, isso, uma divulgação a mais, porque eu percebo, não só no Brasil, mas no mundo, parece que a doutrina espírita é completamente ignorada. E está faltando um empenho da gente aqui do Brasil, que é o maior país do mundo, em divulgar isso aí, para chamar a atenção para a doutrina espírita, até com filosofia mesmo. A gente precisa pesquisar mais, precisa se arriscar mais. Claro que isso tem consequências na própria vida da pessoa. A gente ouviu a história do Herculano, a gente vai ver a obra, isso tem, mas a gente precisa se arriscar um pouquinho mais também. Encontros como esse favorecem a produção de artigos científicos, pelo método que se propõe, de dupla revisão, mas a gente tem que orientar mais. Só para citar, eu fiz essa apresentação aqui, desse texto sobre Herculano, mas durante a graduação eu cheguei a fazer duas apresentações na universidade, que eu fiz, 2 congressos diferentes, que teve ali. Eu propus artigos sobre como isso foi aceito. Tem algumas consequências ali existenciais que eu não vou falar, eu vou me poupar um pouquinho, mas quer dizer, o pensamento ali tem que estar válido. Se você, agora, a gente tem que, nesse momento, dialogar com a imagem do meio acadêmico, dentro das regras, tem que ter um certo afastamento, afastamento no seguinte sentido: se eu for falar na academia sobre o Herculano Pires, eu tenho que falar como falarei de qualquer outro filósofo, certo? Claro que você gosta mais, né? Mas tem que ter tem que ter uma seriedade na maneira de colocar, mas tem que ter, a gente tem que se arriscar mais mesmo. Oi.
Tudo bom? Eu queria saber se a filosofia espírita ela tem autoridade acadêmica enquanto método filosófico. Tem. O que acontece, a maneira que nós, que muitas vezes ocorre uma resistência, é a maneira como se propõe. Se eu for discutir como filosofia, eu tenho que articular com a época, eu tenho que fazer uma articulação filosófica, não posso impor, mas a doutrina tem, a filosofia espírita tem autoridade? Tem. Primeiro que ela é baseada em método. Kardec sempre fez na Gênese, quer dizer, começa a discutir sobre isso lá na introdução dos livros espíritos, artigos na revista espírita, que falta muito a nossa leitura para acompanhar o desenvolvimento metodológico do espiritismo. Na Gênese, que é uma das últimas obras publicadas, está lá um capítulo só sobre isso, quer dizer, tem. Desde que nós apoiemos o espiritismo pela razão. Ele só não tem autoridade se a gente não souber extrair dali o que o próprio Kardec nos apresenta, que é o quê? A força da razão, dos argumentos, da lógica. Se a gente for tentar apresentar sem esse parâmetro, não tem, mas o espiritismo em si tem autoridade. É ignorado, né? Mas talvez num mundo como o nosso, ser ignorado às vezes é positivo. Tiago, no meio de Schneider, eu queria que você nos dissesse que Herculano entendia da colocação de Comte, Augusto Comte, sobre a questão da religião ser um estado ainda atrasado de conhecimento, de cultura. Primeiro seria o segundo estágio. O terceiro já é, digamos assim, simplesmente filosófico, sem acreditar em religião nenhuma. O pensamento do Comte, ele é predominante, né, no século XIX, dizia: a única forma de conhecimento possível é a ciência. Metafísica é a coisa do passado, a coisa para ser jogada no lixo, e religião é a história da carochinha, né? O século XIX tem essa característica. Como que e Kardec surge no meio do século XIX. Como que o Herculano vai tratar isso? O Herculano vai mostrar, na sua análise epistemológica, onde o espiritismo ele parte da ciência na análise do fenômeno mediúnico. A ciência não basta, eu preciso de um outro método para a ciência se propõe para entender o fenômeno. Eu entendo a existência dos espíritos, com E maiúsculo. A partir disso, eu preciso do método racional para entender o princípio espiritual. E a partir quando a gente vê os argumentos do Herculano Pires, aí a gente entende as argumentações do Kardec. Porque o positivismo surge graças à obra do Kant. O Kant vai dizer: a metafísica é impossível porque eu não tenho dados objetivos. Não tenho dados objetivos para falar em Deus. Então vamos tomar cuidado. Kant conheceu o Swedenborg, como o Swedenborg era vidente, mas só o Swedenborg via, como é que fica? Aí o que o Kardec faz? Então não vamos olhar só o método, vamos olhar uma série de métodos, vamos tratar a mediunidade como natural e não como sobrenatural. E é isso que Herculano tanto vai traçar dessa relação ciência, filosofia, e esclarecer o sentido da palavra religião. Da religião não enquanto instituição, mas como um movimento do espírito de, através do seu processo evolutivo, externar a sua essência divina, externar nas suas ações as leis divinas e seus pensamentos, sentimentos e ações. Aí, Tiago, parabéns aí pela tua exposição, muito legal. Sadi, do Centro Espírita Judas Iscariotes. Então, bom, tu apresentasses aí 4 livros sobre filosofia, mas tu se prendeu a um. Então, não sei, é só nesse livro que aparece o livro do Luiz Washington Vida, é só ele que aparece o Herculano Pires. Outra coisa, aí depois tu elencou o tomismo,
o existencialismo, né, o neomarxismo no livro, etc., e os outros, mas não colocou o espiritismo. Por que não colocou em destaque? Colocou todos os outros em destaque como estava ali, mas aqui no livro não. Então, e a questão também, como é que tu veria o neotomismo, por exemplo, está baseado não na Igreja Católica, exatamente na Bíblia, etc., mas na filosofia de Tomás de Aquino, né? E o Herculano Pires é no livro revelado que é o Espiritismo. É essa questão da filosofia, a produção filosófica, ou é uma repetição do que os espíritos falaram? Então, eu gostaria. Bom, sobre a primeira questão, aqui nos slides, no texto eu usei muito o livro do Washington Vita, porque tem poucos historiadores sobre a filosofia no Brasil. Isso é um campo de pesquisa muito difícil, né? Afinal, é brasileiro, por que é brasileiro, por que eu vou estudar que é brasileiro, né? Tem muito isso no meio acadêmico também. Então eu usei um pouco mais do Washington Vita e do Jorge Jagger para mostrar, mais no sentido de mostrar como que o pensamento dele está sendo discutido por não espíritas, né? que é uma das grandes façanhas. Né? Porque quando fez tanta coisa, que dá até vergonha de falar que você não tem tempo quando você vem escutando a vida dele. Né? Uma das grandes façanhas dele na filosofia foi isso. Foi de com tamanho rigor, e de maneira tão provocadora, que os historiadores têm que falar dele, para falar da filosofia do Brasil. E dentro dessas... O Espiritismo eu falei muito como o principal autor falando aqui, o Herculano Pires, então ele está no artigo todo. A questão do neotomismo era uma tentativa de dar novas bases ao pensamento do Tomás de Aquino. O Herculano Pires é sobre um outro sentido para falar de cristianismo.